nunca ganhei porque nunca teve. Bom dia, Simon. Hello, peoples! Bom dia! Tudo bem, senhores? Como estão? Estão me ouvindo muito bem? Hein? Fala comigo. Bom dia, Simon. Muito bem ouvindo. Bom dia, Simon. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Simon. Bom dia pra você que é de bom dia. Bom dia pra você que é de bom dia. Hoje, sexta-feira. Como está aí onde você está? Um dia chuvoso? Fechado? Enfim, chegou a frente fria do sul. Ventou aí na sua casa o vento sul? Esfriou, né? Esfriou, meu irmão. Bom dia, muito bem. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ai, ai, ai. Saudações neymarísticas. Porra! Aqui, meus amados. Dando sequência, né, a nossa incrível matéria, o claquete já está ligado aí, ok? Então não vamos nos delongar muito para a gente iniciar. Ontem nós vimos a incrível função horária da elongação. E eu disse para você que antes da gente passar para o próximo subtópico, que é ainda hoje, eu faria para vocês um exemplo de aplicação. E por isso nós vamos fazer um exemplo de aplicação, ok? Aonde você vai considerar o nosso incrível sistema massa-mola, ok? Conforme a questão aqui que eu vou colocar para vocês. Vamos só abrir aqui a minha colinha. Muito bem, peguei aqui, ok? E nesse sistema, ó, um pouco diferente, tá? Um pouco diferente. Gente, o Abílio tá muito poeta hoje. Vamos nessa? Coloca aí, exemplo 1. Filé. Nós temos aqui um sistema Mace-Moller, claro, do inglês, né? Que inicia-se desse ponto. Eis aqui o ponto que nós vamos chamar de ponto O, de ponto de equilíbrio, ok? E claro, ele foi esticado aqui de um valor 2 milímetros. Peguei aqui a nossa colinha. 2 milímetros. Bem pouquinho, Simon. Topzera? Esse é o dado que a gente tem. Vinculado a esse dado, nós temos a pulsação. Estava falando dela, né, quando a gente perdeu aí, encerrou o nosso horário aí na aula de ontem. Ele tem uma pulsação ômega de 2π. E aí, lembre-se, né, ômega lá no movimento circular e aqui também no movimento harmônico simples, a única diferença é que agora é chamado de pulsação, ele sempre é dado em radiano por segundo, unidades do Sistema International de Medidas, perfeito? Então nós temos a pulsação de 2π. Quer saber a elongação do Paranauê quando o tempo for 10 segundos. Então, quanto vale x quando o tempo for 10 segundos? E aqui inicia o nosso movimento, ok? Eis o nosso movimento inicial. A primeira coisa que você vai fazer num exercício exemplo como esse, eu vou dar 2, falei que ia dar 1, mas vou dar 2, ok? Estou muito gente boa. É lembrar que esse movimento harmônico de mais A até menos A, ele está dentro de uma circunferência, ok? Ele compreende uma circunferência. E pensar também que se o movimento começa aqui, aonde ele está, a bolinha está aqui, ó, do movimento circular. Em relação ao ponto de equilíbrio, o ângulo dela é 0. Como assim, Simon? Se ela começasse aqui, né, se a massa estivesse aqui no ponto O, você ia esticar essa setinha lá para cima e ia desenhar a bolinha lá em cima. Como se o movimento circular estivesse aqui,
quando a massa estivesse aqui no ponto O. Aí, para ele aqui, eu teria 90 graus. Mas como ele começa lá na extremidade, tanto na direita quanto na esquerda, pode iniciar o movimento, a gente vai brincar aqui com o 0 grau, ok? Então, seria nesse exercício, não foi dado de cara para você, mas seria nesse exercício o mesmo que falar que a fase inicial é 0. E aí eu estou colocando em vermelho, já que não é um dado no exercício, ok? Nós que estamos discutindo isso aqui. A outra forma dele falar isso, se não tivesse te dado a figura, aqui está dando a figura para você, simples, mas já está te dando uma figura, era se ele tivesse escrito para você, por exemplo, não existe defasagem de fase. Quando ele coloca para você um sistema massa-mola, inicialmente não existe defasagem de fase, significa que o sistema não está defasado. O que é estar defasado? Já em movimento, ok? Nos meios da vida, não nas extremidades. Então, se ele tiver aí defasado, significa que já começou o movimento. Quando ele fala não existe defasagem de fase, significa que a fase inicial é 0. Então, são as duas formas da gente representar a fase inicial. Simon, por que eu preciso da fase inicial? Para a abençoada da equação, né? Qual é a função horária da elongação? É com você agora. X é igual a... Alguém estava na aula de ontem aí? A vezes cosseno, abre parênteses, fase inicial, mais pulsação vezes tempo. Nossa Senhora da Penha Aparecida! Mas falou bonitinho demais, gente. É isso. A vezes cosseno, abre parênteses, fase inicial, mais ômega t, ou pulsação vezes o tempo. Tá bonito, ok? Essa é a nossa equação. Jurei que vocês tinham sido abduzidos agora. Essa é a nossa equação. Eu vou substituir. Ô, lindão, já que ele colocou aqui para a gente que a elongação máxima, também chamada de amplitude, está em milímetro, eu vou deixar. Vou tocar tudo em milímetro, ok? E vamos encontrar o x em milímetro. Toma cuidado que tudo isso aqui, ó, é um ângulo, é a fase. E cosseno daquilo ali vai gerar um número, um unitário. Então, é óbvio que a unidade de x sempre é igual a de a e vice-versa. Então, reescrevendo, nós temos para esse exercício 2, não vou botar um milímetro, mas por favor lembre-se, né? Poxa, estamos trabalhando em milímetros. Vezes o cosseno, aqui esquece a fase inicial, né? Já que ela é 0 nesse exercício, nós temos ômega t. Quem é o ômega? 2π. Vezes quem, meu amado? O tempo, que é 10. Então, eu não sei se você compreende, mas você só vai conseguir resolver esse exercício aqui se você souber o cosseno dos ângulos que darão ali dentro, né, das fases. Qual seria o cosseno de 20π? E se você estiver fazendo muito cálculo, só lembra, 20π é um múltiplo de 2π, compreende? Sim, Simon, compreendo. 2π não é uma volta completa? Falar 10 vezes 2π significa que eu vou dar 10 voltas completas, ok? Se eu vou dar 10 voltas completas, eu não vou voltar para o lugar inicial? O cosseno é 0? Por que não pode ser 0? Aí vamos ao círculo trigonométrico, aqui no cantinho. Maria Rita, desculpa. Maria Rita já falou aqui, ok? Esse é o círculo trigonométrico do cosseno. Vou colocar assim. O círculo trigonométrico do cosseno é 1
Lembra disso? Cosseno de 90, 0. De 70, 0. E o cosseno de 0 ou 360 graus vale 1. Como 2π, uma volta completa, é o mesmo que 360 graus, vamos colocar aqui. Ok? Corresponde a... 2π o quê, Sam? 2π radiano, tá? Por favor, 2π rad. Então, meus amados, 2π, uma volta completa. 10 vezes 2π são 10 voltas completas, mas no fim das contas, o cosseno é de 360 graus. Maria Rita me falou aqui, assim que eu perguntei, cosseno de 360 graus vale 1. Então, o nosso x é 2 vezes o cosseno de 360 graus, que é 1. E 2 vezes 1 vai dar quanto, meu amado? 2 milímetros. Ah, que legal, Simon. Mas olha, eu não vou mentir para você não, Simon. Nem precisava fazer conta nesse exercício, não. Por quê? Te explico. Olha que coisa maravilhosa. A pulsação desse movimento diz que a cada 1 segundo, esse cara anda 2π radiano. O que significa isso? A cada 1 segundo, ele dá uma volta completa. Então, vamos entender no movimento harmônico? A cada 1 segundo, ele faz isso aqui, ó. Isso é uma oscilação completa, concorda? Eu estiquei ele, soltei. Então, ele vai e volta em 1 segundo. Em 10 segundos, o que ele vai fazer? 10 vezes isso. Mas no final das contas, aonde ele vai estar? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. 10 vezes vai e volta, ele vai voltar para aqui. E qual é essa posição? A mesma que ele começou, a 2 milímetros do ponto inicial. Então, se você tivesse pescado essa informação, 2π radiano por segundo, às vezes a gente nem precisa passar por isso aqui. Você concorda? Tudo é uma questão de proporção, ok? A gente nem precisaria ter passado pela função horária da elongação. Ô Simon, estou vendo então que se eu tiver a pulsação, é fácil, né? Às vezes, a maioria das vezes eu não vou precisar ficar passando por isso aqui, não. Na maioria das vezes, não vai precisar ficar passando mesmo, ok? Mas a função te ajuda nos exercícios como o exemplo 2 que eu vou te mostrar, ok? Ô Vitor Ramos, eu não vou nem responder, tá, o seu comentário aqui não, para não ficar feio. Mas, como diria, segue o líder. Show de bola, moçada? Podemos apagar isso aqui? Podemos ou não? Alguma dúvida nesta primeira aplicação? Tranquilo, Simon. E se você quiser já apagar, também pode, porque eu tirei foto. Qualquer coisa manda no grupo. Tirei prints. Exemplo 2. O que é o exemplo 2? Ó, querida Mariana Dutra Moraes Oliveira da Silva Rods. Ok? O exemplo 2 é aquele que ele já coloca para você a função da elongação e te pede algumas coisas, né? Então ele vai colocar para você assim, exemplo 2. Considere a função da elongação acima. Olha lá que legal. 3 cosseno de 5πt mais π sobre 4. Aí que legal, moçada. Essa é a função. Então, doidão vem agora e te entrega a paçoca pronta e vai pedir algumas coisas para você, ok? Claro, isso tudo acontecendo em sistema
Internacional de Unidades. O que é isso? Metro, segundo, radiano por segundo e por aí vai, ok? É isso aí. Amados meus, ele vai pedir para você, letra A, qual é a amplitude do movimento. Ele vai pedir para você, letra B, qual a pulsação do movimento. Ele vai pedir para você, letra C, qual é a fase inicial. Ele vai pedir para você, letra D, qual é o período do movimento. E ele vai pedir para você, na letra E, quanto vale a elongação quando o tempo for 2 segundos. Vamos resolver tudo isso aí? Ah, Simon, muito bem então, né? Vamos nessa. Ah, moleque! Amadões, ó, aqui em casa, né, nível, como eu vou dizer, fixação, volta e meia, se você quiser, você faça o uso de calculadora, principalmente nos exemplos loucos aí que eu der para você, tá bom? Visto que nem sempre é preciso mexer com isso, né? No vestibular, a ideia é que os ângulos estejam fáceis para você acessá-los, o seno e o cosseno, quando for preciso. Perfeito? Primeira coisa que a gente faz aqui, peguei a função, eu reescrevo ela embaixo tal qual ela é, x igual a A, cosseno, e toma um cuidado aqui, porque é muito comum ele escrever a função de forma inversa ao que a gente aprende. A gente aprende cosseno de fase inicial mais ômega t. O doidão veio aqui e escreveu 5πt mais um número. E, felizmente ou infelizmente, quem acompanha o t sempre é a pulsação, o ômega. Então, nesse caso, o cara escreveu ômega t mais um número sozinho. O sozinho sempre é a fase inicial. Alguma dúvida nessa questão? Então, A cosseno de ômega t mais fase inicial, se escrever fase inicial mais ômega t, essa inversão aí, essa ordem, não vai alterar em nada a nossa fase, ok? O nosso cálculo. Então, tem perguntas que são simplesmente tirar da equação, né? Vou perguntar, responda aí, por favor, qual é a amplitude do movimento? Olhando embaixo, olhando em cima, qual é a amplitude do movimento? 3. Show, Maria Rita, Ana Clara, a galera aí falando 3 metros lá no chat. Perfeito? Amados, para agilizar, você pode fazer isso aqui. Ó. Muito comum. Aprendi a fazer muita coisa na matemática usando esse conceito de separação. Jeito mais simples para depois visualizar. Então, já tenho amplitude 3 metros. A pulsação está ali. 5π, radiano por segundo. Essa é a hora que você brilha, né? Colocando a unidade na frente, para não ficar doidão. Ok? E a fase inicial, π/4, radiano. Deu uma travada aí, já voltou? Voltou, Simon. Top. É a última semana, meus amados. Semana que vem tem Rede Messi, Rede Top, Olha que chique. Rede Soul. Rede bacana. Até a semana que vem. Ok? Agora, período. Período e a elongação, nós temos que calcular. A equação do período do sistema massa-mola, eu ainda não passei para você. Vou passar em instantes, ok? Mas, meus amados, quem tem ômega já tem período. Na aula de ontem, Maria Rita escreveu a equação nesse chat aqui para nós. Ela disse assim, Simon, letra D, ômega é 2π sobre T. Ou 2πf, né? Que me permite calcular até a frequência, se eu quiser, de forma direta. Então, nós temos ômega
Nós temos o período, não tem o que fazer, ok? Então, quem é o nosso ômega? Vamos fazer aqui na frente. Ômega 5π. 2π da equação e o periodão aí, né? Suave. Ok? Apaguei o π com o π. Jogo o período para cima, jogo o 5 para baixo, temos 2 sobre 5. Esse é o nosso período, ok? 2/5. Vulgarmente aí nos becos das ruas, ainda é chamado de 0,4? Ainda é chamado de 0,4? Sim ou não? Sim? Só em algumas é permitido. Muito bem observado, Vitor Ramos. O período é 0,4. Agora, chama a sua atenção, meu amado, para a última pergunta. Qual é a elongação quando o tempo for 2 segundos? Sabe como você pode pensar isso sem pensar lá na fórmula? Pensar dessa forma assim, ó, na circunferência. Pensa sempre na circunferência. Simon, mas é um movimento harmônico, é um massa-mola. Não tem problema, ok? Vai e volta é a mesma coisa que uma volta completa. Aí você pensa comigo o seguinte, quanto tempo ele demora para dar uma volta completa? 0,4. Aonde ele vai estar? Qual ângulo ele vai estar quando o tempo for 2 segundos? Você faz assim comigo, ó. Uma volta completa, 0,4. Show? Mais uma volta completa, 0,8. Show? Mais uma volta completa, 1,2. Mais uma volta completa, 1,6. Mais uma volta completa, 2 segundos. Poxa, que legal, né? Porém, temos um erro aqui. Qual é o erro? Ele saiu daqui? Não. Então, se ele tivesse saído daqui, ou seja, fase inicial igual a 0, você poderia brincar dessa forma. E estava, ó, chuchu, beleza, ok? Ele ia voltar para essa posição inicial. Então, eu já sabia a resposta do exercício. Porém, ele saiu de π sobre 4. Isso em graus dá quanto, moçada? π sobre 4. 45 graus. Isso significa, então, vamos fazer aqui bonitinho, que ele saiu daqui, ó, 45 graus. Porém, do mesmo jeito, em 2 segundos, ele não vai dar 5 voltas, né? De novo, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 e 2 segundos. Então, aonde ele vai estar no final? Aqui, no mesmo lugar que ele estava, 45 graus. Porém, falando de elongação, isso daria aqui, ó. Essa posição. Já que ele saiu de 45 graus, ele vai retornar para 45 graus. Esse é o nosso x. Essa é a elongação, ok? Basta a gente descobrir quanto vale isso. Daria para eu usar muito bem. Eu já sei o valor da amplitude, eu já sei o ângulo, que é 45 graus, dá para encontrar x de cara. Quem seria x? X é a cosseno de fase. Por que, Simon? Porque eu descobri a fase final, que é 45 graus. Então, seria a amplitude, que é 3 vezes o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2, 0,707. Um negócio assim, mais ou menos, ok? Então, 3 vezes 0,707. Simon, não gosto desse raciocínio lógico mais rápido. O que eu faço? Apaga tudo. Nossa senhora, hein? Essa vai ter que voltar lá no vídeo para pescar, hein? E jogo na fórmula. X é igual a 3 cosseno de 5π vezes o tempo que ele pediu, 2 segundos, mais π sobre 4. Tá aí.
x é igual a 3 cosseno de 5π vezes 2 é 10π, certo? Para tirar o mínimo múltiplo comum, que é 4, eu tenho 4 dividido por 1, 4 vezes 10, 40π, mais 1π. Então, 41π sobre 4 é o resultado de 10π mais π sobre 4. 41π sobre 4. Talvez seja mais difícil visualizar assim do que da forma anterior, a qual eu mostrei. Talvez. Talvez. Ok? Dessa forma, nós temos 41π sobre 4. Aí você deveria lembrar que 41π sobre 4 é o mesmo que 45 graus. Você consegue ver isso com facilidade? 41π dividido por 4 igual a 45 graus? Não, com certeza. Né? 45 graus, seno, cosseno é o mesmo. Mas a ideia, Maria Rita, que eu estou perguntando aqui, é se a galera consegue ver que 41π dividido por 4 equivale a 45 graus. Okay? Porque o cosseno disso aqui é igual ao cosseno de 45 graus. Entendeu? Desta forma, eu teria 3 vezes o cosseno, 0,707. Entendeu? Seria uma forma da gente representar. Aí daria 2 ponto alguma coisa, 2.1, 2.12, né? Seria a resposta do exercício. Ele estaria na posição 2.12. Então, toma um cuidado, porque às vezes, resolver diretamente a equação e chegar num ponto como esse, e você não sabe muito bem que ângulo é esse, talvez fica mais difícil de trabalhar. Mas, Simon, como você sabe que 41π sobre 4 é 45 graus? Regra de 3, ok? Apagando aqui, meu amado, ó, só esse cantinho aqui, você faria a seguinte regra de 3. 2π é 360 graus. Então, 41π sobre 4 corresponde a quantos graus? Tá ligado? É o jeito que você tem para fazer. Né? Você já pode cortar o π com π aqui em cima e embaixo, aqui direto, ok? E meter bronca. Perfeito? Tira um printsons, copia para nós apagarmos. Mariana Dutra tá o bichão do print hoje, hein? Misericórdia. Tretou, rolou, printou. Ah, já printou o título que eu vou escrever agora aqui. Ó. Pode olhar depois no celular dela. Caraca, meu irmão. Amados, isso aí. Amadões, seguinte, último tópico do sistema massa-mola, que é a metade do nosso movimento harmônico simples, metade do capítulo, ok? A outra metade é o pêndulo simples. Aí a gente vai determinar tudo de novo. A energia do pêndulo simples, força, aceleração, velocidade, tudo vinculado ao pêndulo simples, a gente vai falar novamente, ok? Então, para o sistema massa-mola, existe um período. A gente vai escrever período do sistema massa-mola. Para acabar, ok? Simon, mas a gente acabou de calcular o período. Aham. Você calculou o período usando a pulsação, né? Eu só vou abrir a equação para você, só isso, mais nada, ok? Para você entender que dá para calcular exatamente usando a pulsação, porque nós acabamos de aprender ou relembrar, relembrar, perdão, que ômega é 2π sobre o período.
correto? 2π sobre o período. Então, isso significa, portanto, que o nosso período é 2π sobre a pulsação. Perfeito. Então, é o que temos para hoje, 2π sobre a pulsação. Mas lá no movimento harmônico simples, no MHS, agora eu vou pedir para você lembrar aí, né, usando o seu caderno, existe uma equação para pulsação. Quando eu comparei V igual a ômega R. Quem lembra qual é a equação da pulsação no sistema massa-mola? É uma que tem raiz. Muito bem, Maria. Raiz de K sobre M. Foi a última coisa, né, que a gente viu juntos aí. Raiz de K sobre M é a pulsação. O que a gente vai fazer para deixar a fórmula do período bem completa? Né? Porque tem exercício que ele não fornece a pulsação, eu já falei para você, e que ele começa dizendo apenas assim: considere um sistema massa-mola de massa tal e constante tal. Né? Então eu preciso substituir isso. É o que a gente vai fazer. Aí que lindo. Período é 2π sobre raiz de K sobre M. Para a gente tirar essa raiz do denominador, passar ela para cima, o que dá para fazer? Tirar essa raiz daqui. Sem precisar racionalizar, ok? Não quero racionalizar. Eleva tudo ao quadrado? Não, não quero. Eu não quero perder a raiz. Eu só quero tirar ela do denominador. Como é que eu faço para... Tudo a menos 1. Não entendi? Eleva tudo a menos 1. Que é a mesma coisa que fazer o quê, Gusta? Inverter lá. Repetir o primeiro. E multiplicar por quem? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Você sabia que dava para fazer isso dentro da raiz? Vocês sabiam disso? Então, quem é o período do sistema massa-mole? Pelo amor de Deus, hein? Não é período do movimento harmônico, não. É do sistema massa-mole, é específico. É 2 raiz de Mortal Kombat. Ok? Então fica fácil de gravar. O nosso período será... Aí Mortal Kombat é para poucos, né, moçada? Aí tem que ter essências aí para lembrar da parada. Então, quem é o período? 2 raiz de Mortal Kombat. O tem a ver com aquele barulhinho mesmo que nos games e nos filmes fazia, ok? Então, 2 raiz de Mortal Kombat é o período do sistema massa-mola, ok? É isso. Essa é uma equação que o senhor vai precisar demais para a nossa aula de exercícios da semana que vem. Semana que vem, só exercícios na cabeça, ok? Simon, unidades. Vamos lá. T é período e, por ser período, deve ser dado em segundos. Só será dado assim se a massa tiver em quilograma e K, a nossa constante elástica da mola, tiver em Newton por metro. Se eu não me engano, eu comentei isso, eu não lembro se eu tinha anotado na aula anterior, ok? E aí nós temos justamente a fórmula do período do sistema massa-mola. Além de ajudar você a calcular o período, já que ela foi feita para isso, ela também permite que você observe que para pequenas oscilações, que é o que a gente vai trabalhar, né, oscilações curtas, por quê? Porque grandes oscilações têm perdas, ok? Para pequenas oscilações curtinhas,
você vai perceber que o período não depende da amplitude, né? Então tem muito exercício teórico que vai fazer essa pegadinha, né? Ah, se eu pegar uma mola e esticar ela 1 centímetro, ela demora um tempo para ir e voltar. Se eu esticar ela 4 centímetros, ela vai demorar mais tempo para ir e para voltar. Claro que não. No que o período tem a ver com a amplitude? Com nada. O período só depende da mola, ou seja, da massa e da mola, da constante. Dessa forma, olha que legal. Quando você estica pouco, ela vai e volta. Quando você estica muito, com a deformação grande, a força é muito grande também. A energia elástica é muito grande também, o que vai fazer com que ela venha mais rápido, compreende? Então, mesmo que você estique um pouquinho e ela vem... Quando você estica muito, ela faz... Ela anda mais rápido para garantir o mesmo período. Então, o período está relacionado com a massa e com a mola, nada a ver com a amplitude. Ajuda muito aí na resolução de alguns exercícios, ok? Vou passar para o senhor os exercícios para a semana que vem. Pode escrever? Quero que o senhor resolva. Posso falar? Anota aí, por favor, ó Nego Drama. Entre sucesso e alarme, dinheiro, corrupção, saúde e drama, nego drama. Anote, lindos. Página 56. Mesmo quando o sistema tem atrito, a amplitude não interfere no período? Interfere. Por isso que o nosso movimento é harmônico simples, ok? O que é o simples desse simples? Sem o atrito, sem o ar, a resistência do ar, tá bom? Se tiver atrito, aí acabou, tá bom? Aí já é o complexo, a gente nem estuda ele aqui no ensino médio, infelizmente. Página 56, número 2, anota lá, por favor. Página 56, número 2. Página 57, número 7. Ou queria o PSG, mas sei não. Palpito não. Palpito não. Anotou esses dois? Agora, para fechar, página 63. Página 63, número 1. Página 63, número 1. Página 64. Página 64, número 3, número 8. Número 3, número 8. Ok? 3 e 8. Perfeito? Resolve esses 4 exercícios só para começar, tá? Para fixar. Tirou o print? Nossa aula vai cortar qualquer segundo aí. Valeu, Garanhão. Show, obrigado, beijo para vocês. Até mais, povo lindo. Tchau, Simon. Tchau, tchau.